Desculpa. Bom dia, olá a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de inicialmente saudar a querida Rosemary, não chegou aqui ainda, mas deve estar vindo já também. Eu sou o Wellington Tadeu, como o colega já apresentou, sou consultor legislativo no IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é uma instituição criada há 35 anos, né, com o objetivo de orientar, conscientizar e defender o consumidor brasileiro. Atualmente o IDEC trabalha com 7 programas ou frentes em defesa do consumidor. Né? A gente tem um pouco da história, um pouco da nossa trajetória também. Eu vou adiantar um pouco os slides para que a gente tenha mais tempo, uma vez que estamos com um pouco de aperto na hora. Esses são os programas que o IDEC trabalha hoje, tanto no Congresso Nacional, quanto no Executivo, quanto em instâncias judiciárias também, com a atuação no STF e STJ, Tribunal de Contas da União, em trabalho de saúde, serviços financeiros, telecomunicação e direitos digitais, consumo sustentável, alimentação saudável e sustentável, mobilidade urbana. Tivemos uma grande participação na decisão que impactou na gratuidade dos transportes para amanhã, para a eleição. E o nosso foco aqui hoje, energia. Né? Aqui são algumas atuações que o IDEC tem, que eu vou passar rapidamente também sobre elas, que é a abertura do mercado, mas não somente uma abertura do mercado, porque ela sozinha não vai resolver as questões de modicidade tarifária. É preciso uma análise mais geral, mais ampla de todo o escopo, de todo o arcabouço jurídico normativo que trabalha em cima da energia. E quero deixar claro já de início que o IDEC não é contra o subsídio, mas desde que eles sejam necessários e que possuam uma forma de saída. Né? Pequenas empresas, pequenos produtores que crescem, mudam sua faixa de classificação e às vezes continuam recebendo subsídios e, como veremos e como muitos aqui sabem, impactam nas contas, nas tarifas de todo mundo. Coisas que aqui o IDEC participamos como amicus curiae na ADIM em face da Lei de Capitalização da Eletrobras, amicus curiae em ACP em face de usinas termoelétricas a carvão e ações no TCU também com o mesmo objetivo, que é tentar diminuir a incidência, o uso de térmicas a carvão, que além de poluentes, são muito onerosas para toda a tarifa de todo mundo aqui. Vamos adiantar. Comercialização, eu estava comentando. Vamos então entrar especificamente no assunto que eu quero abordar na área em que eu trabalho, que é Congresso Nacional e Modicidade Tarifária, fazendo um encurtamento do grande nome, do belo nome que é a minha explanação aqui hoje. E nesse quesito, eu queria trazer para todos aqui que uma importante contribuição que vocês que são das áreas técnicas, são engenheiros, podem trazer para o debate é a simplificação da linguagem, né? Porque se chegarmos no Congresso Nacional e chegarmos para 80% dos deputados e mencionarmos modicidade tarifária, o parlamentar com toda certeza não vai saber o que a gente está dizendo. Ele pode inclusive pensar em entender mobilidade tarifária e pensar que é alguma coisa de transporte, né? Dentro do que o IDEC trabalha, dentro da minha experiência lá, a Comissão de Minas e Energia, que é o principal órgão da Câmara dos Deputados, e vou me ater um pouco mais a ele para a gente simplificar, apenas 15% dos parlamentares têm conhecimento, né, sobre o que é o Sistema Interligado Nacional de Energia, o SIN. Então, isso é um grande entrave, isso é um ponto de demora na tramitação de alguns projetos, porque esses parlamentares que não têm o conhecimento técnico necessário, uma boa parte, ainda bem, pega consultores que têm um entendimento para se subsidiarem, para terem, tem conversas também com agentes do setor e com quem chega com essa demanda, como nós do IDEC chegamos, e vão vindo, mas eles às vezes são levados por uma corrente que vai indo e seguem muitas vezes o parlamentar que tem mais entendimento, mais domínio da matéria, o que não necessariamente quer dizer que vai ser um parlamentar que vai votar favoravelmente ao consumidor, né?
Vou abordar rapidamente a questão da tramitação processual, só para que todo mundo fique no mesmo caminho, na mesma direção para os próximos pontos. Um projeto de lei apresentado, ele é despachado para as comissões temáticas, como a Comissão de Minas e Energia, a Comissão de Constituição e Justiça. As comissões vão depender do assunto que o projeto de lei trata. Eles são encaminhados, chega nas comissões, eles vão ser emendados, que é a palavra utilizada, o termo técnico emendado, eles vão sofrer sugestões dos outros parlamentares. E às vezes é aí onde está o problema. Às vezes acontece nessas emendas estarem os jabutis, que já foi mencionado aqui pelo grande professor Ricardo. Como ele bem disse, esse jabuti não sobe em árvore, então se ele está lá é porque alguém colocou. E eu vou mostrar para vocês alguns jabutis que a gente já se deparou nos últimos tempos. Para vocês terem uma ideia, somente nos anos de 2021 e 2022, nós tivemos 20 projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, somente tratando de energia. Isso sem a gente contar com uma infinidade de outros que nós do IDEC acompanhamos e que às vezes eles ficam lá um pouco dormentes e de repente surgem e às vezes vem com uma força avassaladora, como um PL que eu vou exemplificar aqui daqui a pouco. Dentro dessa ótica, e agora que eu já dei uma noção básica, por assim dizer, do processo legislativo, o que nós do IDEC percebemos é que muitos projetos entram em pauta com o objetivo de diminuir os valores das contas tarifárias, né? As contas de energia que todo mundo aqui paga. Contudo, em sua maioria, os projetos, eles entram somente com foco em uma parcela da sociedade, né? E como vocês sabem, se alguém recebe um benefício, isso não é gratuito, alguém vai ter que pagar, dentro da cadeia alguém vai pagar. Um bom exemplo, e vou pedir escusas e que não me xinguem, não me processem, os representantes das classes rurais de consumidores, é só um exemplo. Obrigado pela hombridade de me dizer logo. É que se um parlamentar apresenta um projeto de lei que ele quer aumentar a taxa, o horário onde os produtores rurais possuem um subsídio, um incentivo para o uso de energia para a irrigação rural, é um projeto de lei que vai tomar conta de um setor, que é o setor rural, mas isso vai impactar todo o resto da cadeia de consumidores, né? Como eu falei anteriormente, se alguém deixa de pagar alguma coisa, esse custo não fica para o espaço, alguém vai ter que arcar com ele. E volto a dizer, é só um exemplo de que se alguma coisa alguém deixa de pagar, o outro alguém vai pagar. Não estou fazendo análise de mérito nenhuma. Então, dentro das emendas, pessoal, aparecem esses penduricalhos. E aí agora eu vou trazer exemplos concretos, recentes, disso que aconteceu, e que são medidas que vão impactar e podem gerar aumento na tarifa de todo mundo aqui e dos consumidores os quais vocês representam, né? A gente teve agora há pouco tempo, no mês passado, ela caducou, e caducou em processo legislativo, é que ela perdeu a validade, ela não teve segmento, a MP 1118, né? Ela é uma medida provisória assinada pelo governo federal, que é quem tem o poder normativo de apresentar medidas provisórias, e ela tratava sobre ICMS de combustíveis, né? Contudo, como num passe de mágica, foi apresentada uma emenda para fazer o quê? Para aumentar em 2 anos o período de inscrição de pedidos de geração distribuída, notadamente painéis solares, e com isso, o que aconteceria? Mais prosumidores teriam instalado suas placas, o que é muito louvável, e que apoia fortemente a energia solar, a energia eólica, porque eles têm a capacidade e o poder de baratear sobremaneira a tarifa geral dos consumidores.
mas eles têm que ser para todo mundo e não apenas para quem tem um maior poder aquisitivo. Mais na frente eu vou comentar sobre isso também. Então, o IDEC, o próprio Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, identificaram que seria muito maléfico ao consumidor esse aumento de prazo. Além, claro, pessoal, de que é um jabuti. O jabuti nada mais é, para quem não tem familiaridade com o termo, além da brincadeira de que ele não sobe em árvore, é porque se uma lei, uma medida provisória, um projeto de emenda à Constituição trata de um assunto e você chega com outro que não tem nada a ver com aquilo, então ele é considerado um jabuti. Como eu disse, a medida provisória 1118 tratava de ICMS de combustíveis. Combustível, apesar de ser energia, ter ligação direta com a CCC, mas ele não tratava de energia solar nem de geração distribuída. Por sorte, pelo momento eleitoral que o país vive, a medida provisória caducou e a gente, por enquanto, não vai assumir esse encargo na conta de todos aqui. Né? Dando seguimento a projetos de lei que podem impactar sobremaneira a tarifa, a gente tem a lei da Eletrobras, né? A lei 14.182 de 2022. Em sua gênese, a lei veio para permitir a capitalização da empresa pública, né? Trazer agentes de mercado para participarem da nossa área de geração de energia, transmissão, toda a parte que a Eletrobras participa. Contudo, que foi muito preocupante, o IDEC trabalhou em cima, tentou reverter, mas não conseguimos, até conseguimos diminuir um pouco e conseguimos tirar o Brasduto. O IDEC teve contribuição forte na retirada do Brasduto, que seria os dutos de gás que vão levar, né, o gás do litoral às usinas termoelétricas a gás que serão construídas obrigatoriamente no interior do país, 8 gigawatts provenientes só de térmicas. Né? Então, vocês, muito mais do que eu, sabem que térmica é cara, térmica é poluente também. Se ela é cara, quem vai pagar por isso? Nós, consumidores. Além do que, elas ainda são usinas térmicas inflexíveis, né? Tem que ficar ligadas o tempo todo, mesmo que a gente não precise delas, e a gente continua pagando durante um tempo um pouco menos, depois de um tempo mais. E nessa lei, a gente ainda teve mais algumas maldades com o consumidor, mas eu vou seguir para que a gente não fique só nela. Um outro exemplo também preocupante que aconteceu no final do ano passado, no início desse, foi o PL 712 de 2019. E aí eu volto a dizer a vocês, às vezes tem PLs que estão lá dormindo e de repente eles aparecem, e esse foi um PL que apareceu com muita força e foi aprovado da Câmara para o Senado em uma semana, no último mês do ano, que fez o quê? As térmicas a carvão mineral, elas não se sustentam, elas não conseguem, elas não têm capacidade econômica de ficarem ligadas sem que tenha subsídio pago a elas. Esse subsídio terminaria em 2025, né? Uma ação coordenada dos parlamentares do Sul, notadamente de Santa Catarina, junto com produtores de térmicas a carvão e a mineradoras também de carvão mineral do Sul, conseguiram uma prorrogação desse subsídio até 2040. Né? E um ponto importante que eu acho que todos aqui devem observar é que essa parte da batalha, da luta, já está perdida. Mas vocês tenham certeza que a batalha vai continuar. Em 2035, quem quiser meu telefone para me cobrar quando tivermos lá em 2035, vai chegar uma nova proposta de projeto de lei para levar de novo esse tempo de subsídio. Né? Eu queria fazer um adendo rápido aqui, que uma das justificativas levadas pelos parlamentares era a economia dos municípios, né? Dos municípios que têm termoelétricas, dos municípios que têm minas de carvão.
O IDEC, juntamente com outras entidades, elaborou um estudo junto com o DIEESE, um estudo econômico muito aprofundado, conversando com as comunidades, onde a gente poderia utilizar o dinheiro desse subsídio que é dado para as térmicas a carvão e fazer uma mudança na economia municipal. Transformar os municípios que hoje dependem da usina térmica a carvão e da mina economicamente, melhorar a vida da população, melhorar os empregos de quem está lá, de quem está trabalhando, porque, claro, não adianta também você chegar para o parlamentar de Santa Catarina dizer que você quer fechar uma térmica a carvão mineral, que ele não tem a mínima condição de ser favorável a um discurso desse, porque vai acabar com os empregos da região dele, e isso politicamente é muito ruim, além de socialmente, né? A gente também, o IDEC, como entidade de defesa do consumidor, e consumidores somos todos nós, são as pessoas, não é interesse do IDEC que ninguém fique desempregado, ninguém perca sua fonte de renda, até porque se alguém perde a fonte de renda e fica desempregado, ele deixa de ser consumidor, né? E aí a roda da economia não gira. Desculpa, licença. Agora eu vou entrar aqui num projeto que sofremos muito também na Câmara e fomos, o IDEC foi crucificado praticamente. Foi praticamente crucificado, com perdão da hipérbole. Nós fomos praticamente crucificados, até jornalista de renome nacional questionou em nota se o IDEC era uma entidade realmente de defesa dos consumidores. E esse projeto era o PL 5829, hoje a Lei 14.300. PL de geração distribuída, né? O PL em si, o projeto de lei, como eu disse, a ideia dele é louvável, porque ele traria segurança jurídica, né? Ele sairia da resolução da ANEEL 482 e passaria a ser uma legislação. E uma legislação tem muito mais força jurídica, para quem não é advogado aqui. Através de uma legislação, você tem mais tempo e menos possibilidades de mudança do que uma resolução. A resolução 482 da ANEEL poderia ser derrubada do dia para a noite. O novo diretor da ANEEL poderia chegar e dizer, olha, a resolução 4282 não existe, vamos colocar outra resolução e entra. O problema do 5829, pessoal, foi que o que foi que aconteceu? Se queria permanecer com o subsídio que hoje é dado à geração distribuída ad eternum, isso é um termo jurídico, termo latim, que quer dizer o que já dá para perceber, por toda a eternidade. Então, com o barateamento das instalações de GD, isso seria uma explosão que já é. Hoje nós já temos mais de 14 gigawatts de geração distribuída, principalmente em painéis solares instalados. E isso quer dizer o quê? Se cada pessoa, 90% das mesas aqui tem 2 pessoas. Se a pessoa do seu lado instala um painel, como vocês sabem, eu estou fazendo só uma redundância. Se a pessoa que está ao seu lado instala um painel de geração distribuída no telhado dele, ele deixa de pagar alguns componentes da tarifa. A distribuidora não vai perder, de maneira nenhuma, porque tanto é o ramo de atividade econômica dela, quanto ela vai deixar de fazer investimento. Uma outra coisa que o IDEC foi acusado foi de estar defendendo as distribuidoras ao invés do consumidor. E ao invés dela fazer esse investimento, e ao invés dela perder essa tarifa, o que ela vai fazer? Ela vai passar para o seu colega da mesa ao lado. Aí você pega e bota para a mesa vizinha. O seu vizinho de mesa instalou e você não. Os 2 colegas da mesa vizinha também instalaram e você não. Não. A tarifa dos 2 da mesa vizinha vão ser cobradas de você também. Então, isso foi que o IDEC tentou combater, né? Foi essa uma coisa que ficou conhecida como espiral da morte. Porque eu tenho condições de instalar painéis solares, eu vou lá e instalo. Eu costumava fazer a seguinte comparação lá em Brasília, peço desculpa aos moradores,
daqui do Mato Grosso do Sul, por não saber identificar os bairros, mas lá em Brasília eu fazia uma comparação simples. Chegava para o parlamentar e dizia, aqui em Brasília, o que é que vai acontecer? O morador do Lago Sul, que é uma das regiões mais nobres da cidade, onde o metro quadrado, se brincar, é comparável ao da Avenida Paulista de São Paulo, né? O morador do Lago Sul vai instalar um painel enorme de energia solar na sua residência toda, são casas enormes, e vai deixar de pagar um percentual relativamente alto, porque a tarifa, os componentes da tarifa são cobrados em cima do que você realmente consumiu de energia, e quem vai pagar isso? A classe média baixa que mora lá no Recanto das Emas, que é uma cidade afastada do DF, lá do plano piloto. Então, por isso nós começamos a chamar de espiral da morte, porque cada pessoa que entrava deixava para o outro pagar. Quando a distribuidora ia fazer o cálculo para a tarifa do ano seguinte, ela leva em consideração todo mundo que entrou no ano. E eu ainda levava outro exemplo que para nós ainda é mais impactante, que é o qual? O shopping Guatemi, que é o shopping de classe alta de lá de Brasília, instalar um painel solar em todo o seu telhado, quem vai pagar por isso? Mais uma vez, quem está lá no Recanto das Emas. Então, isso foi o que o IDEC tentou combater nesse momento. A gente produziu, inclusive, um estudo, tem na página do IDEC, recomendo que acessem, recomendo que vejam lá nosso trabalho. A gente fez um estudo chamado Robin Hood e as Avessas, que ele pegou três grandes capitais do país, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, e fez uma análise de cruzamento de dados do IBGE, da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, para identificar as áreas das três capitais onde tinha maior incidência de instalação de painéis solares. E, corroborando o que a gente já vinha trazendo, as áreas onde tinham mais instalações eram as áreas com renda per capita mais alta da cidade. Volto a dizer, o IDEC é muito favorável à energia solar, à energia eólica, mas desde que elas entrem no sistema e favoreçam todo mundo. Se a gente tivesse mais energia solar injetada no sistema geral para todos, a gente poderia diminuir muito a dependência de energia térmica, né? A quantidade de sol que o país tem, e vocês como engenheiros, se eu estiver errado me corrijam, a quantidade de sol que o país tem hoje, daria para a gente ter praticamente as usinas hidrelétricas como bateria hoje. Bateria em que sentido? Você não precisaria colocar a usina hidrelétrica em pleno funcionamento. Você poderia deixar ela diminuindo. No fim do dia, quando a incidência de sol diminuísse, você começava a aumentar a potência das hidrelétricas e poderia segurar o uso das térmicas, notadamente a carvão mineral, que são as mais poluentes e mais caras. Ao final das discussões na aprovação do projeto de lei 14.300 de 2022, conseguimos mitigar o impacto das contas. Contudo, voltamos à questão do jabuti. Contudo, já identificamos várias falas de parlamentares no intuito de já fazer vou nomear como uma burla ao sistema. A previsão de fim das instalações, dos pedidos de instalações com o subsídio que tem hoje, acaba agora em janeiro do próximo ano, mas já tem parlamentares que estão solicitando essa dilação de prazo, que foi o que aconteceu na medida provisória 1118, e que eu volto a dizer, vai continuar. Não, já caducou já, graças a Deus, ela, muito também pelo momento eleitoral, Rosimeiro, ela já caducou. Mas vocês tenham certeza, isso vai vir de novo, não tenho dúvida nenhuma. Agora, para não dizer que eu não falei de flores, parafraseando a música, vou apresentar dois exemplos de projeto de lei que podem, né, com a sua redação inicial, podem melhorar e baratear a conta. São eles.
Primeiro, o PL 1280, que foi transformado já na Lei 14.385. Ele disciplina a devolução de valores dos tributos recolhidos a maior pelas prestadoras de serviço público às distribuidoras. Foi o ICMS. Foi fruto de uma decisão do STF, estava havendo uma cobrança irregular de ICMS. Foi uma ação proposta pelas distribuidoras, não foi uma ação proposta, essa ação é bem antiga. E o STF entendeu que o sistema de cobrança estava feito de maneira errada e que deveria mudar e deveria ser devolvido. E nessa lei que o IDEC contribuiu, participou de audiências públicas e deu sua contribuição, estabeleceu que os valores, ao invés de serem devolvidos diretamente na conta, pois as distribuidoras alegaram que não teriam condições de fazer isso, ele ficou para abater reajustes tarifários durante um período de tempo. Um outro PL é o 4248, vou dar uma corrida que eu estou vendo que o meu tempo está acabando. Outro PL é o 4248, que tem também participação do IDEC na sua construção. É um PL para a Amazônia Legal, fazer a sua transformação da matriz energética da Amazônia Legal, que hoje, como vocês sabem, é majoritariamente feita através de térmicas a óleo diesel, e a gente, o país todo, paga para ajudar aos brasileiros da Amazônia que não fiquem no escuro através da CCC. Esse projeto de lei ele propõe que a gente faça uma mudança dessa matriz energética, saiam as térmicas a óleo diesel e entrem painéis solares. Esse é um subsídio que o IDEC apoia, porque esse é um subsídio que ele vai ter o poder de, em um relativo curto período de tempo, diminuir a conta. Porque hoje você pode pegar o valor que é destinado à CCC, pegar uma parte dele, não comprar combustível, fazer instalação de painéis solares, e isso no futuro próximo, à medida que você diminuir gradativamente a quantidade de térmicas a óleo diesel e instalar painéis solares, isso tende esse valor da CCC diminuiria, ficaria um valor pequeno que seria utilizado para dar manutenção dos painéis solares e possivelmente fazer um caixa de reserva para a troca dessas placas, porque elas têm um período de uso. Agora, o projeto mais importante que nós temos hoje na pauta, já foi mencionado aqui diversas vezes, é o 414 de 2021. Ele, como a maioria de vocês sabe, ele está buscando aprimorar todo o mercado regulatório. É um projeto de suma importância, que a redação que ele está hoje, o IDEC entende que não é a redação perfeita, nem a ótima. Mas em processo legislativo, quem trabalha com ele, e os parlamentares, tem um jargão que diz o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. Se você fica sempre procurando o seu ótimo, e o seu companheiro de disputa também está procurando o ótimo dele, a gente só vai ficar na disputa e nunca vai chegar a lugar nenhum. A gente entende que o PL 414, da maneira que está, é um meio termo, é um caminho do meio, onde ele vai conseguir elencar e atender muito do que se pede hoje para o mercado para melhorar a governança dele, melhorar o mercado regulatório. Contudo, o IDEC e várias associações parceiras nossas estão muito preocupados com a possibilidade de volta do Brasduto, que são aqueles dutos que eu falei anteriormente, que estavam na lei da Eletrobras, que vão ligar as centrais de recebimento de gás natural no litoral e vai levar para as térmicas a gás no interior do país. A proposta inicial do Brasduto, que estava lá na lei da Eletrobras, qual era? O Brasduto seria construído, nós pagaríamos por ele através de mais um aumento na conta. Depois que o Brasduto tivesse construído, a iniciativa privada viria, exploraria o uso e a gente ainda pagaria o aluguel desse uso de gás. É rir para não chorar, meu amigo. No mínimo. Então, nós conseguimos, juntamente com outras associações, Rosemary esteve lá, nos apoiou, nos ajudou, levou a voz daqui do consumidor do Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu tirá-la por enquanto. Mas tenho certeza que ela vai voltar. E, como a apresentação estava pronta antes, eu recebi agora pela manhã ou ontem, não estou lembrado, que existe uma lei, estou aqui com ela voltada, desculpem,
que é a Lei 2316 de 2022. Essa lei ela está buscando fazer alterações na lei do gás. Acontece que, essa semana, o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, o pessoal do Conselho de Consumidores de Minas Gerais, se estiver presente, puder ir lá. E se puder ir lá dar uma cobrada nele, né? Porque agora passou a eleição, eles vão ficar mais escondidos, né? Mas o pessoal que é da ponta de lá sempre consegue encontrar com eles. Então, apresentou uma emenda trazendo o Brasduto de volta. Então, como eu disse, como tem ali, é necessário sempre ficar atento. Porque quando você menos espera, olha o jabuti em cima da árvore. Então, eu acredito, espero que vocês concordem comigo, que dentro do nosso escopo de apresentação, que é projetos de lei e o impacto na tarifa, nós podemos ter dois caminhos. Tanto conseguir melhorias para o sistema, e essas melhorias eu falo que o intuito deve ser melhorias do sistema para todos os consumidores e não somente para uma parcela. Claro, existem parcelas da sociedade que merecem uma atenção especial. Isso não resta dúvida ao IDEC, né? Mas é necessário que se pense para o todo, para que haja diminuição na tarifa para todo mundo. Inclusive, subsídios impactam diretamente na tarifa social, por exemplo, né? Quanto mais você aumenta subsídios, mais alguém tem que pagar, menos gente vai ter condições de entrar na tarifa social. É claro que também não é um ponto de vista do IDEC que mais pessoas entrem na tarifa social. É claro que a gente quer que menos pessoas estejam nela, mais pessoas sejam consumidoras, a roda da economia gire e o país cresça muito mais. Então, queria terminar. Aqui são alguns resultados de ações que o IDEC tem feito durante o período. Participações em conselhos, entrevistas, visitas ao nosso site. Quero convidar a todos para que acessem a página do IDEC, conheçam mais o nosso instituto, se tornem parceiros, se tornem incentivadores do nosso trabalho, porque é muito importante para nós a participação de todos os consumidores, né? Aqui é um QR Code, mas a gente também tem um telefone para quem quiser se tornar associado também é importante para nós. Muito obrigado. A colega ali disse que é sócia do IDEC, fazendo um agradecimento especial a ela. Muito obrigado, é muito gratificante para nós, porque o IDEC hoje não depende de partido político, não depende de agremiação nenhuma. É uma entidade que, como eu disse, foi fundada há 35 anos, somente com o intuito de proteger os consumidores e entregar informação de valor, de caráter técnico, para que os parlamentares possam ter a sua melhor decisão, para que eles possam trazer decisões baseadas em fatos, em números, e é isso que o IDEC tenta fazer. Mais uma vez, quero agradecer a Rosemary pelo convite a nós do IDEC. Rose, sempre precisar, conte com o IDEC, a gente estamos juntos, TMJ, na linguagem mais simplificada do WhatsApp, e agradeço muito a todos vocês, fico à disposição para questionamentos específicos. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Wellington Tadeu pela apresentação. Nós convidamos a vice-presidente do Conselho do Estado do Amazonas, a senhora Neuda Maria de Lima, para fazer a entrega da lembrança pela participação no nosso encontro. Senhoras e senhores, nós tínhamos na programação a palestra com a doutora Lavínia, mas ela teve um problema familiar, então a gente tentou fazer de forma online e também nós não conseguimos. Então, devido a isso, nós não teremos a participação dela na nossa programação.
Então agora nós teremos o debate, então o senhor Wellington Tadeu, e convidamos a doutora Rosimeire, do Conselho MS, presidente, para mediar, junto com o vice-presidente do Conselho MS, o senhor Erivaldo Marques. E após o debate, nós gostaríamos de convidar todos os presidentes de conselhos para fazer um registro fotográfico e, na sequência, todas as secretárias e secretários executivos também para fazer um registro de vocês aqui no palco. Quem tiver interesse nas perguntas, então, por gentileza, levante a mão que a equipe leva o microfone até vocês. Bom dia a todos. Herdeiro aqui do Conselho de Sergipe. Wellington, fantástico aí a atuação aí do IDEC. Eu queria compartilhar os poucos momentos que eu participei junto com a frente, nas reuniões que a frente promoveu, e a gente já corrobora que essa ação, né, dessa frente junto à ANEEL, junto aos parlamentares, é fundamental para a gente conseguir resistir a essas investidas aí desses jabutis todos, né? Só para você ter uma ideia, 5 mil quilômetros de gasoduto é 85 bilhões de reais. Isso é o que está prevendo no Brasduto, 85 bilhões de reais. Isso afeta em 5% na conta direta, fora o fato da geração também acrescentar um custo, e isso na tarifa seria em torno de 10% de aumento. Essa é a visão dessa ideia do Brasduto. Então, a importância que a gente tem de estar fazendo essa interlocução com os parlamentares é de fundamental estratégico, né? E é estratégico. E na mudança desse congresso, vocês já conseguiram fazer esse mapeamento de quem estaria sendo os perfis dos parlamentares que pudessem atuar nessas comissões para a gente poder fazer esse trabalho junto, apertando os conselhos nos seus estados, nos seus respectivos estados, a gente poder fazer esse diálogo aí com esses parlamentares. Obrigado, Iro. Iro é meu conterrâneo, né, lá de Sergipe. Eu trabalho e moro em Brasília, mas sou de lá de Aracaju, capital do Sergipe, no meu lindo Nordeste. Iro, o que você coloca é muito importante, porque é preciso uma união de forças, principalmente para nós consumidores. E digo isso baseado em quê? Grupos econômicos, seja pelo a sua forma de atuar das mais variadas possíveis, e adianto a vocês que bom, muitas delas são feitas de maneira correta, e não nos enganemos, todo mundo dentro do Congresso Nacional tem a sua visão de mundo, tem as suas preferências, tem as suas escolhas. Então, eu acho que é de suma importância um evento como esse, onde eu, que tenho essa experiência no plano nacional, venho conversar com vocês, que estão na ponta da linha, né, como se costuma dizer, e podem conversar com os parlamentares nas suas localidades, nas suas bases eleitorais. Isso eu bati muito na tecla sobre isso agora nesse período de eleição, né? Não tinha parlamentar nenhum que quisesse tomar pressão porque iria votar contra o consumidor em ano eleitoral. Uma coisa que o IDEC participou foi o rol taxativo da ANS. Não sei, por ser uma área diferente da de vocês, que é a área de saúde, que é uma das áreas que o IDEC trabalha também, mas teve uma tramitação célere, o rol não ficou como exemplificativo, né? Ficou como taxativo, mas a gente já está identificando ações para tentar fazer essa alteração. Desculpe me alongar. Mas, Iro, a gente está hoje fazendo esse levantamento, por quê? Como eu disse antes, tem parlamentar que não tem atuação nenhuma em energia, né? Mas, por exemplo, se você pegar um parlamentar do Rio Grande do Norte, voltando mais uma vez ao Nordeste, Rio Grande do Norte é um estado grande produtor de petróleo. E projetos de lei que tratam de petróleo e gás vão passar pela Comissão de Minas e Energia da Câmara. Então, esse parlamentar vai participar da comissão, mas não necessariamente entende muito de energia em si e possivelmente talvez nunca fez um comentário sobre energia.
né? A gente hoje já tem uma análise prévia, que é muito baseada nos parlamentares que se reelegeram, mas a gente só conseguirá ter uma visão mais focada nesses parlamentares a partir do momento que as comissões forem criadas. Tiverem suas composições feitas. E isso, infelizmente, é possível que aconteça só lá em fevereiro do próximo ano, quiçá antes do Carnaval. Eu não sei quando é que o Carnaval vai cair no próximo ano, mas às vezes tem épocas, tem períodos eleitorais que as comissões só vão ser formadas em março, né? Tudo parado, o Congresso não é nem caminhando lentamente, é engatinhando, né? O país precisando de muitas coisas e às vezes as comissões ainda não foram formadas. Iro, espero ter respondido o seu questionamento. Obrigado. Muito obrigada. Eliamar, nossa conselheira da classe rural aqui do CONSEMS, por gentileza. Bom dia. A minha pergunta é assim, se você, na verdade nem é uma pergunta, se você pode esclarecer um pouco mais sobre os projetos que vocês apresentaram nos municípios, né, para reverter o quadro das térmicas, né? O que seria esse projeto e qual o motivo que ele não foi aceito e por que não, ou se foi aceito parcial ou não. E outra coisa, só uma consideração é que o que os nossos políticos têm medo é da opinião pública, né? Então, se nós pudermos, de repente, em casos assim, que necessita, se os conselhos puderem replicar para que a sociedade, né, talvez falta um pouco isso agora que a gente tem o Instagram também, replicar para a sociedade esses pontos, mas de modo bem objetivo. Porque muitas vezes, até eu mesmo que estou no conselho, a gente, quando ouve tudo isso aqui, a gente pensa, nossa, ali fora ninguém sabe nada, né? Está todo mundo na escuridão. Então, se a gente puder começar a ter replicar, tornar isso cada vez mais público, a gente pode, de repente, sensibilizá-los de alguma forma, né? Obrigado pela sua pergunta. Com relação às térmicas, o IDEC hoje não tem essa capacidade toda de estar conseguindo propor vários projetos. A gente sempre busca incidir no projeto que foi colocado. Às vezes a gente consegue, como no projeto 4248 que eu mencionei, que esse sim teve a mão do IDEC na escrita dele, que é o projeto para buscar mudar a matriz energética da Amazônia Legal, que ela não está ligada ao SIM, por tirar as térmicas a óleo diesel e trocá-las por painéis solares. Com relação às outras térmicas, o IDEC tenta fazer o quê? O projeto chega, entra em discussão, o IDEC analisa o projeto, seu corpo técnico, a gente tem engenheiros elétricos lá, aqui falando somente das questões de energia. Eles analisam, veem o que tem de bom, dá um ok pra gente. O que tem de ruim, eles recomendam que aquilo saia e a gente diz por que aquilo tem que sair, né? Não é só dizer, não adianta só chegar lá e dizer, olha, esse inciso, esse dispositivo que está aqui no projeto de lei precisa ser retirado. A gente vai lá, isso vai impactar em tantos por cento na tarifa. Isso daqui vai causar a espiral da morte. Então, o projeto de lei das térmicas de Jorge Lacerda, em Santa Catarina, como eu disse, ele teve uma tramitação super acelerada e aconteceu tudo em uma semana. O IDEC não conseguiu nem ter um posicionamento mais técnico, fundamentado em dados, mas a gente, de toda sorte, fez um documento, levou para os parlamentares, dando uma ótica geral de que térmicas a carvão não são boas, porque são caras, porque são poluentes, e esse valor que fica nas térmicas a carvão poderia ser colocado em outras áreas econômicas dos municípios, né? Os próprios donos das térmicas a carvão poderiam substituir a sua térmica a carvão por um parque de geração solar ou um parque de geração eólica. Eles têm condições de investimento para isso, entende? Então, isso é que o IDEC tenta fazer, essa sensibilização dos parlamentares, mas como eu disse antes, a gente não consegue propor tantos projetos de lei
E até porque, para você propõe um projeto de lei, ele precisa de apoio, ele precisa de alguma coisa que cause certa comoção no parlamentar. Voltando para as questões de ajuda dos conselhos, eu acho que é bem importante. O IDEC tem Instagram, o IDEC tem Twitter, o IDEC tem Facebook. Quem puder pode ir, pode seguir. Tem tem site, tem página na web. E lá tem muito material, né? Se porventura vocês precisarem, vocês, Conselho de Consumidores, precisarem de alguma coisa mais técnica, que ou vocês saibam que o IDEC tem, não está na página, mas ou que vocês precisam, querem saber se o IDEC já tem algum trabalho sobre aquilo, entre em contato, pode mandar um e-mail. Rosemary tem meu telefone pessoal, que também é o de trabalho, é só me chamar que eu vou procurar saber, e o que eu conseguir ajudar, eu mando de material para vocês também. Obrigado. Obrigada. Eu queria comentar com você e lembrar, quando você faz referência a esse projeto da Amazônia Legal e das térmicas, houve um momento lá para trás, que eu não lembro que ano, se é 14 ou 15, que o Tribunal de Contas, o TCU, começou a olhar melhor a conta CCC. Gente, foi um lobby tão grande dos governadores, e eu estou te dizendo para você assim, com sinceridade, tá? É maravilhoso o projeto. Ontem, você chegou 18 horas, né? A gente apresentou aqui, o Grupo Energisa apresentou 2 propostas. A gente energizou o Pantanal com microgeração distribuída, Zig-Fig, etc. Então, assim, a gente já tem o professor, não é professor, o pesquisador Lorival, que é do LACDEC, né? E a gente teve esse apoio do LACDEC. Nessa questão aí, eu vou dizer para você, o lobby dos governadores é uma coisa que a gente é incompreensível. Por que eles querem essa matriz suja? Porque a hora que o diesel entra lá, ICMS entra na conta do governo do estado. Então, assim, é uma situação, gente, muito forte. Então, assim, lembrar o que o Barata deixou de indicativo para a gente. O IDEC já está na frente. Eu disse para o Wellington, me comunicou, Rose, vamos para frente. Eu cheguei a passar a logo do Consem, tá? E aí eu vi a discussão do Conacem, mas o Conacem já representa. A gente está conversando e entendendo que sim, nós temos que colocar nossa logo lá e falar mais, assim, olha, somando todos os conselhos que forem aderir à proposta, nós vamos dizer assim, olha, aqui tem uma instituição da sociedade civil organizada, mas nós não temos instituição, estamos ali dentro, mas nós temos uma lei federal que nos ampara. Somos nós os responsáveis por aqueles 89 milhões de consumidores lá. Então a gente tem que estar junto da Frente Nacional, temos que fazer a grita. E fazer isso que o Wellington trouxe. Ô, Solange, sabe lá o deputado? Entendeu? Colega da indústria lá, o nosso presidente do conselho da CEMIG, vamos trabalhar, vamos e nos colocar à disposição com subsídios, né? Isso que ele está propondo para a gente é muito valoroso. Eu já tenho discussão, eu já tenho números, leve isso para o seu representante. Como é que você tira isso de novo da gaveta, né? Quer dizer, essa é a nossa articulação. E por isso que a gente, lá no Conselho Nacional, a gente conversa disso. O seu quintal é vosso, o seu conselho está instituído por lei federal e manda você olhar a sua área de concessão. Essas bandeiras que a gente discute aqui são bandeiras nacionais. E aí a gente precisa, né? Então, assim, por isso é importante cada conselho na sua área de concessão ter essa sensibilidade, essa aproximação, né? Aqui a gente discute isso. Nossa, qual que é a minha força? Eu tenho 9 deputados federais, mas quando eu chego lá em Minas Gerais tem 70. São Paulo. Então, assim, gente, a gente sabe, mas, né, essas pessoas, elas
estão todas em Minas Gerais. Os escritórios dos representantes nossos estão sempre na capital, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de sensibilização e dizer assim, ó, você não quer isso. O que o brasileiro está sofrendo hoje com o fornecimento de energia tão cara como é, né? E mostrar para ele os dados que a Abrad trouxe, né? Eu fico chocada. 106 bilhões de reais anos só de encargos e impostos do setor elétrico. É importante? A gente tem que fazer essa análise e desculpa me alongar, mas veja, o que significa? Nós estamos todos felizes, né? Porque o governo reuniu e falou assim, ó, imposto para energia, telecom, etc e tal, 17%. O que você faz com a educação, com a saúde, com o resto das políticas estaduais que vão sofrer por conta disso? Entendeu? Então, assim, a nossa avaliação, ela tem que ser calcada em dados, entendeu? Foi importante? Foi, mas eu advogo que se a gente tirasse e revogasse a lei do cálculo por dentro, a gente ficava muito mais feliz, vocês não concordam? Porque às vezes dobra, né, o valor do ICMS e o cálculo por dentro. Então, assim, são ações que no primeiro momento você fica feliz e vai ver o resultado, inclusive lá na bomba de combustível foi imediato, né? E nós não conseguimos avançar em outras coisas. Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência e mais lembrar que a Senacom, e isso é bom para cada conselho, saber que a Senacom notificou todas as concessionárias, porque assim, uma coisa é que você vê que é a redução de 17% lá no quilowatt, e o que você não vê que é o ICMS de geração e transmissão, que o impacto é maior ainda. A redução, essa que a gente viu aí, ela, né, mas quando vocês sabiam que paga ICMS para transmissão também, para geração? Não, você só sabe que você paga ICMS na entrega da energia que chega na sua casa. Então, assim, aqui, a Energisa, todo o grupo mandou um expediente que está tramitando nas secretarias de Fazenda para dizer assim, ó, eu não tenho culpa, tá? Você que tem que me dizer que horas que ela tem um acordo, né? Um termo de cooperação, uma taxa administrativa, que ela é uma substituta tributária. Ela não pode fazer nada do que não é da conta dela. Mas notificou. Então, assim, a gente está pedindo cópia desse expediente, dessa notificação lá para a Senacom, tá? Para quê? Para que a gente também possa ombrear e mandar um expediente para o governador, né? Só, governador, isso está sendo tratado? Tem estudo? Quando é que nós... Porque assim, quanto mais passa, esse dinheiro está represado lá. É retroativo, a gente tem... E assim, nós vamos ficar mitigando isso no nosso RTA, no nosso RTP, isso não é possível. Então, assim, essas coisas são importantes que a gente tenha conhecimento, e é isso que o Wellington está colocando para vocês. Vamos junto, né? Me procure, e a gente vai dar esse apoio. A gente está num momento de transição, eu vou falar aqui, mas é de coisas que nos interessam. Ruth é vice-presidente, Manuel, no Conselho Nacional, se afastou para concorrer, né? Ruth está como vice em exercício, e a gente tem uma eleição aí lá no Encontro Nacional, tá? No dia 8 de novembro, na parte da tarde, mas a gente, aqui ó, vocês viram a gente conversando com todo mundo. Então assim, cada um é importante no seu conselho, temos uma lei, mas a sociedade civil e o CONASEM é uma associação da sociedade civil, está aqui em pé de igualdade, está junto lá já a articulação de Wellington, de Manuel, entendeu? Na frente. Então assim, é importante que a gente olhe as questões que impactam para todos, né? E coloco aí, para quem quiser se manifestar, em relação a outros pontos que a gente ainda não observou.
Bom dia a todos. Eu sou o engenheiro Evaldo Maia, engenheiro eletricista, e represento a classe comercial da Energisa Rondônia. Então, eu queria conversar com o Wellington aqui um pouco sobre essa questão da GD, entendeu? Eu vi aí, realmente, essa conversa, taxação de sol, essas coisas todas, é preocupante, entendeu? Porque, segundo os pares lá da região, eles acham que muitos componentes não foram considerados nessa lei, tá entendendo? Ganhos ambientais, questão de perdas, que não vai ter perda porque você está consumindo próximo à carga, questão de ter que investir para ter disponibilidade, então, várias coisas. Então, essa questão de passar com certeza, a gente sabe que tem que ter esses tributos, né? Todo mundo sabe disso. Mas acontece que o medo é que isso vai dar uma freada na GD. Tá entendendo? A gente está lá, todos os dias a gente escuta, olha, você tem que fazer, porque até dia 7 de janeiro, que a partir do dia 8 já não, aí já o negócio já é diferente e tal. Você está entendendo? Então está todo mundo com aquela corrida maluca para colocar antes do dia 7. Entendeu? Então, a minha pergunta é o seguinte: nesses cálculos que vocês chegaram à conclusão e tudo, por que não foi considerado esses outros benefícios? Está entendendo? E se existe algum estudo para que se adie essa taxação? Entendeu? Era isso. Obrigado. Eu que agradeço, sua pergunta é muito boa, porque me dá a oportunidade de adentrar um pouco mais na discussão do 5829. O IDEC, ele tem o foco dele principal no consumidor mais pobre, no hipossuficiente, aquele que não tem condições de brigar. Eu esqueci esse trecho, me desculpe. A sua associação é de comerciários, não é isso? Eu represento a classe comercial. Mas toda? Ou tem diferença de faixa? Não, é toda. Toda, pronto. Então, aí eu digo para você e para todo mundo, é justo que... Aí eu vou levar para Brasília, porque onde eu conheço mais eu não posso colocar lá em Rondônia. Será que é justo que o shopping Iguatemi, em Brasília, onde tem loja da Prada, onde tem sapato de relógio de R$156 mil, no dia que eu vi eu quase caio, confesso a vocês, por ser o preço de carro bom. Então, aí eu digo a vocês, é justo que o shopping Iguatemi, que cobra R$16 a hora do estacionamento, e se você passar 5 minutos para sair você tem que pagar de novo, é justo que ele tenha o mesmo benefício que seu João, que tem uma bodega na esquina do município? O IDEC entende que não é justo. Seu João precisa do subsídio, ele precisa da ajuda. Mas a gente entende que o shopping Iguatemi, por exemplo, não tem condição, não tem necessidade de ter um subsídio durante a vida toda da existência dele, né? Esse é um ponto. Com relação aos cálculos, eu digo a você o seguinte: muito por conta do movimento que foi feito, esses cálculos não foram muito bem dimensionados. Por quê? As associações do setor levavam todas essas justificativas. Proximidade da geração próximo à distribuição, diminuição do investimento. Tá, eu entendo, tá certo, mas quais são esses cálculos? Traga esse valor para a gente fazer uma conta matemática, tá entendendo? Eles não levavam de jeito nenhum. Para você ter noção, quando se começou a falar na 482 que ela ia ser alterada, que foi daí que surgiu a intenção do PL 5829, associações diziam que se gerava 300 mil empregos por mês no país, só na cadeia de energia solar. Ela dizia isso em um dia, no outro dia alguém também da associação dizia que não era 300, dizia que era 150, outro dia alguém dizia que era 120, mas ninguém chegava e dizia, olha, 300 mil empregos, está aqui a prova. 300 mil empregos, vocês que são engenheiros são muito melhores que eu em matemática,
por isso que eu corri para fazer direito, para fugir logo dela. Então, 300 mil empregos no mês, quanto dá isso em um ano, em 12 meses? A gente ia acabar com a taxa de desemprego do país rapidamente, né? Porque é um setor econômico que emprega uma faixa de especialidades até boa, porque você tem do engenheiro, eletricista que projeta, você chega até uma pessoa como um pedreiro e um carpinteiro para poder fazer a instalação, né, do painel solar na parte de estrutura para isso. Então, o que o IDEC pediu, inclusive, em audiência pública, era o seguinte: traga os números para a gente. Vocês têm os números. Se você está dizendo que gera 300 mil empregos por mês, traga o dado. Se você está dizendo que tem, e a gente reconhece que tem impacto ambiental forte, mas isso corresponde a quanto? Entende? Quanto é que isso corresponde? Porque a preocupação do IDEC era essa. Era você dar um subsídio para alguém que não precisa economicamente, no mesmo patamar de alguém que precisa, isso ser a vida toda. Porque, por exemplo, o Shopping Iguatemi em Brasília, ele vai passar quanto tempo? Ad eterno. Não, a vida do shopping. Ele vai ficar lá a vida toda. Eu espero que ele não feche, porque vai ser um monte de gente desempregada. Eu não vou ter onde passear e ver relógio de 150 mil mais. Mas ele vai ficar lá a vida toda. Aí quer dizer, o povo todo pagando por isso, não tem condições. Para você ter uma ideia, em São Paulo capital, tem um banco, um dos 3 maiores bancos do país, que hoje ele não consome energia da distribuidora nas agências da capital. Por quê? Porque ele construiu uma fazenda de energia solar próxima no estado de São Paulo, onde ele abate tudo que ele gera. Toda a geração dele ele abate do consumo. Tá certo? Tá muito certo. Mas por que o banco, um dos 3 maiores do Brasil, que, como você sabe, é um mercado fechado, né, que a gente tem esse domínio dos bancos, por que um banco pode ter o mesmo subsídio que o produtor rural associado lá do nosso amigo aqui da frente tem? Tá entendendo? A disputa do IDEC era essa. A associação rural, tem que ter subsídio. O produtor rural pequeno, produtor familiar, tem que ter subsídio para usar irrigação no dia todo. Mas por que é que o produtor rural da fazenda pequenininha, que tem ali uma horta para venda na feira livre da cidade, tem que ter vai ter o mesmo benefício do maior produtor de soja do país, que inclusive pega a soja toda e vende para fora? Que está certo também, o IDEC não tem nada contra isso não. A terra é dele, ele planta o que ele quiser, a soja é dele, ele planta o que ele quiser, vende para quem ele quiser. O que o IDEC entende que não está certo é que ele, como um grande produtor de soja, um mega empresário, tenha o mesmo subsídio que o cara que está plantando alface, pimentão, tomate para vender na feira livre. Entendeu? Essa é a visão do IDEC. Levando para a sua classe de comércio. Como é que o cara que tem uma padaria vai ter o mesmo subsídio do shopping Rondônia? Né? O cara da padaria tem que ter um subsídio que permita que ele instale, que ele tenha o retorno financeiro daquilo, né? Mas o shopping, passar 25 anos sem pagar nada, o IDEC entende que não deve. O IDEC entende que esse é um tipo de perversidade, né? Uma outra coisa que está acontecendo, que o IDEC ficou sabendo, foi uma reclamação das associações também, como você está falando, que você também colocou, com relação à demora das distribuidoras. Aí eu vou trazer uma coisa importante. As distribuidoras disseram nessa mesma audiência pública que a gente teve, estávamos presentes, que a demora estava se dando porque em algumas delas o fio, a carga já estava no limite, não tinha condições mais de colocar mais carga dentro do sistema de geração. Não posso dizer que é verdade, mas também não posso dizer que eles estão mentindo, né? Como a gente costuma dizer, temos 50% para cada lado. 50% para verdade, 50% para mentira. Mas a alegação deles era essa. Aí eu trago de novo para vocês. Vamos colocar todo mundo que está gerando no sistema. A distribuidora vai precisar trocar o fio.
né? Ela vai precisar botar um fio que tenha mais capacidade de receber energia. Aí quem é que vai pagar o fio? O fio novo, né? Entendeu? O shopping vai injetar não sei quantos mil megawatts por mês. O fio, aí ele não paga alguns componentes da tarifa, a distribuidora vai precisar fazer a troca do fio, e eu que não tenho energia solar, porque não tenho dinheiro, também porque não quero, vou ter que pagar por isso, né? Esse é um outro problema que precisa ser levado em consideração. Uma outra coisa que o IDEC também tem observado... Deixa eu ainda problematizar mais ainda, que eu assoprei aqui, mas eu vou falar para vocês. Gente, fala para nós aí agora, nesse momento que a gente está de pós-pandemia, como é que você tem um payback de 17% e você não fica feliz? Que é isso que o senhor acabou de colocar. Olha, vamos pegar todos os congressistas, vamos pedir para prorrogar a data do dia. Mas por quê? 17% é o seu payback. Só por conta, quer dizer, eu vou ficar 25 anos sem pagar nada, e daí depois, quem pedir a legislação depois do dia 8 de janeiro, em fevereiro, ainda tem um payback de 17%. Na caristia que nós estamos, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, assim, a gente tem que avançar, pessoal. Na nossa convicção, tá certo? Mas antes de começar a minha apresentação, bem antes, eu estava conversando com um colega e ele me mostrou aqui que, como eu mencionei na apresentação, a gente já tem hoje 14 gigawatts de geração distribuída já instalada. E de pedidos para a ANEEL, a gente tem mais 300 gigawatts já de pedido, né? Então isso vai... Eu acho difícil que ela diminua, lhe sendo bem sincero, eu acho difícil que ela diminua. E um outro ponto também que o IDEC tem percebido é que, às vezes, quem instala está fazendo um canto de sereia para quem pede a instalação. Ah, não, você tem esse teto aqui todinho, mas você só consome a metade. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos instalar todo de painel solar, que você vai injetar um monte na rede e você ainda vai ganhar dinheiro. Aí quer dizer, a rede não aguenta isso aqui tudo. Ela pode não aguentar, né? Então, essa é uma preocupação do IDEC, não de que a rede não aguente. A rede não aguentar é problema da distribuidora. A preocupação do IDEC é que, se a distribuidora tiver que tirar isso tudo, trocar por um cabo com maior potência, maior força, maior capacidade de transmissão, quem vai pagar? Quem ficou? Boa, mas infelizmente não entrou isso na lei, né? Por isso que eu disse a você que a lei foi pouco debatida Não, tem uma consulta pública, que está aberta na ANEEL agora, mas o decreto não pode criar esse tipo de coisa, porque o decreto ele só vem regulamentar o que já está na lei. Aí é por isso que eu disse que a legislação precisaria ser melhor debatida e trazido todos esses pontos, mas infelizmente as associações, como eu disse, ficaram só dizendo e forçaram a barra, querem taxar o sol, querem taxar o sol, querem taxar o sol. E isso, entendeu? E aí ofuscou uma parte do debate. Mas isso deveria ter sido levado em conta, deveria ter sido feito um cálculo. Olha, se você pedir e a sua rede de distribuição não aguenta mais a sua entrada, vamos ver como é que a gente vai fazer para fazer essa instalação, vamos dividir uma parte. Espero ter respondido e lembrando que a gente está sempre do mesmo lado, que é tentar diminuir a tarifa. Não, o IDEC não tem um estudo para melhorar a lei, porque, primeiro, o IDEC entende que é uma lei nova, né? A gente gera muita insegurança jurídica, aí trazendo para o direito, essa mudança de legislação, uma logo em seguida da outra, né? A gente entende que... A questão do crédito de carbono, por exemplo. Se eu sou um gerador e vejo de consumir carbono, então, quer dizer, você poderia ser jogado isso nessa conta aí, entendeu?
Perfeito. E isso é um motivo também da geração de carbono, que é que a gente, o IDEC, defende que o quê? Desculpe. Que o IDEC entende que deveria ter sido feito o quê? Que a geração distribuída, painel solar, entrasse nos leilões, porque baratearia a conta de todo mundo. Porque ela entra no sistema interligado nacional e vai baratear a conta de todo mundo. Gera crédito de carbono e distribui para todo mundo. Passou no horário, né? Vamos. Então, assim, as 3 pessoas que esperam. Desculpa, gente, as 3 pessoas. Agora Fabiano, depois quem? Tá. 2 pessoas. Já falou? Fabiano. Ricardo Vidinich, por fim. Aí encerrou, tá? Sou eu, então? Bom dia. Ainda, né? Fabiano Silveira, presidente do Conselho de Consumidores da Enel Rio, representante da classe comercial. Esse debate, ele foi maquiado, é muito incipiente, mas eu quero fazer a pergunta com relação a qual estudo que o IDEC tem por conta de quem vai migrar para o Mercado Livre no futuro próximo. Porque essas pessoas a gente já subsidia hoje na nossa conta e já subsidia há muito tempo. E ficar falando de GD o tempo todo, parece que a GD é a grande vilã. É o que parece. A maioria dos debatedores, quando sobem aí no palco, é que GD é vilã, que GD é isso, que GD é aquilo. Então a gente vai ter uma migração. Os shoppings que não fizerem GD já estão no Mercado Livre e eu pago o fio dela hoje. Então esse debate tem que ser feito. Quanto que vai sair do consumidor? Quanto que vai impactar o consumidor no futuro próximo quando os consumidores saírem para o Mercado Livre? Esse debate eu não vejo ninguém fazer. E o grande vilão é o GD, o cara que instala lá, que paga 60 parcelas, 70 parcelas para diminuir o custo de vida dele. Uma padaria, quando instala GD, ele tem possibilidade de, o dinheiro que ele pagaria da conta, contratar mais uma pessoa para trabalhar, gerar emprego. E parece que esse cara da padaria é um vilão. Parece que o cara que paga R$1.000 de conta é o grande vilão do sistema. Enquanto grandes indústrias estão no Mercado Livre e nós, consumidores cativos, estamos pagando para eles. Qual é o estudo que o IDEC tem de impacto no futuro da migração para o Mercado Livre? Obrigado, Fabiano. Como eu disse a você, a preocupação do IDEC é com o grande shopping, por exemplo. Né? Como eu disse também, o estudo que a gente tem do Robinho das Avessas, Fabiano, analisou a capital do Rio de Janeiro capital. Se você quiser, eu encaminho para você, inclusive, passo até ainda hoje aqui. Os locais que têm instalação de GD são de maior renda per capita no Rio de Janeiro. Não é na Rocinha, não é no Leblon. É quem tem dinheiro. E eu também falei com ele, que a minha preocupação não é o cara da padaria que instala. Ele tem que ter um subsídio. A gente entende que ele não pode ser eterno. Mas o cara da padaria, como você bem coloca, ele não pode ter o mesmo tipo de subsídio que o dono do shopping bar, né, no Rio de Janeiro, por exemplo. Entende? Com relação ao Mercado Livre, ao mercado cativo, se você visitar a página do IDEC, a gente tem também posicionamento sobre isso. Né? Como eu disse, o 414 está com essa pretensão de abrir. Tem muita gente já migrando, a gente está preocupado com isso, porque acontece da mesma maneira que a GD. Se você sai e deixa de pagar, alguém vai ficar e alguém vai pagar. Entende, Fabiano? Não é uma guerra contra a GD. Como eu disse, a gente foi acusado disso. Eu falei mais aqui em GD porque acho que todas as perguntas foram basicamente sobre ela. Eu mencionei também o PL 5829, porque ele foi um dos que eu mais participei dentro do IDEC, porque coincidiu com a minha entrada. Eu entrei em uns 18, 19, e logo na sequência ele entrou. Inclusive, ofuscou o debate do 414, do 1917, que está morto, que é o da portabilidade. O IDEC também luta muito contra térmicas a gás, térmicas a carvão. O interesse nosso, o interesse do IDEC, Fabiano, é que todo mundo tenha
modicidade tarifária que está na lei, é uma coisa a ser perseguida pelo sistema elétrico, né? A gente entende que tem que ter subsídio, mas para quem precisa do subsídio. Tem que ter subsídio, mas o subsídio não pode ser a vida toda. Entende, Fabiano? Longe do IDEC querer prejudicar o comércio de qualquer pessoa. Mas é como eu estou dizendo. Da mesma maneira que um shopping no Rio de Janeiro não pode ter o subsídio que o morador da Rocinha, que porventura possa colocar o seu painel solar, eles dois não podem ter o mesmo subsídio, assim como um grande produtor de soja, por exemplo, não pode ter o mesmo subsídio que a pessoa que planta, que tem agricultura familiar. Espero ter lhe respondido, mas qualquer coisa a gente está aqui ainda e a gente pode conversar também. Bom, gente, olha só como é rico toda essa discussão, né? Então, vamos para nossa última intervenção. Eu estou saindo do celular aqui, já são quase meio-dia já, a gente está em cima, mas vamos garantir que todos nós tiremos as nossas dúvidas, contribuímos com cada um aqui, porque esse aqui é o processo de aprendizado de argumento, tá certo? Eu só queria parabenizar o IDEC pelo posicionamento, acho que é um posicionamento importante em defesa dos consumidores, de maneira geral. E a minha pergunta é mais no conceito de organização em Brasília, para esse acesso aos parlamentares, o que nós poderíamos ajudar nesse processo, se é ter mais estrutura em Brasília, ou é se há mais apoio regional, porque estamos no Brasil inteiro, os consumidores de energia elétrica estão em 99, eu até discordo do número apresentado, porque o que falta é muito pouquinho, para mim é 99,93% dos consumidores estão atendidos. E nós temos um orçamento esse ano de 1,5 bilhão para ligar esses que faltam, sabe? Então, a questão de estrutura, o que nós podemos fazer em conjunto para melhorar essa proteção ao consumidor. Agradeço demais, professor Ricardo. A gente vira e mexe se encontra ou lá em Brasília, ou então na telinha do computador, nas reuniões virtuais. Agradeço a parabenização ao IDEC em nome de toda a nossa equipe. Com relação à representação, a representação em Brasília é importante porque lá é onde está sendo tudo discutido, né? Tudo com relação à energia elétrica, porque é de responsabilidade da União legislar sobre ela, então está tudo sendo discutido lá, seja no Congresso Nacional, seja no Executivo. Mas eu entendo também que a representação local, ela é de suma importância. Por quê? Porque quem coloca o parlamentar em Brasília somos nós. Somos nós. Um parlamentar, assim, um parlamentar no sentido geral, já foi muito mais dependente de recurso antigamente do que era hoje. E com isso eu quero dizer que um parlamentar, para ele, é muito mais importante uma base parlamentar forte, uma base eleitoral forte, que o coloque seguidas vezes no Congresso Nacional, do que um financiador que lhe dê muito dinheiro e ele atue contra o consumidor e o consumidor não deu voto a ele. Hoje a gente tem a rede social que você pode botar o celular em pé, por mais ruim que seja a captação de imagem, mas o som independe, o som é muito bom. Então, eu entendo que a representação, a força que nós como sociedade temos, ela ainda é pouco usada, pouco conhecida. Então, eu acho que de suma importância que a colega de Minas Gerais consiga encontrar com o deputado Rodrigo Castro, né? Consiga ir lá. Presidente lá da indústria também, se puder conversar lá com o Rodrigo Castro. Olha, tá vendo? E o Conselho da CEMIG está na frente do consumidor. Se eu não me engano é a Tânia, né? Não é a Tânia que está lá? Acho que sim. Então, é muito importante porque é lá na ponta que a gente elege o parlamentar, é lá na ponta que a gente elege o deputado.
E aí eu dou a vocês um exemplo, se vocês puderem ver na página do IDEC, puderem pesquisar na internet, é a força que a sociedade civil teve na aprovação do PL, do projeto de lei do rol exemplificativo da ANS. O STJ deu uma decisão de uma ação que já tinha muitos anos lá, o IDEC inclusive participava dessa ação, participava como um terceiro interessado. O STJ deu a sentença, eu acredito que foi um movimento que saiu pela culatra dos planos de saúde, fizeram uma certa pressão o STJ para julgar logo, né? Em um mês, eu acho, em 2 meses, já tínhamos um projeto de lei assinado, transformado em lei, dizendo que o rol não é exemplificativo, que o rol é taxativo. Então, isso foi fruto de força da sociedade que foi lá cobrar o parlamentar. Teve parlamentar, teve senador, vocês podem pesquisar no dia da votação do projeto de lei no Senado, eu estava lá presente. Teve senador que só vota com a classe econômica e volta a dizer, não está errado não, ele está certo. Todo mundo tem que votar de acordo com seus interesses. E ele disse o seguinte, eu entendo que o rol está errado, que o rol tem que ser exemplificativo, se ele for, tem que ser taxativo, se ele for exemplificativo vai quebrar os planos de saúde, mas vou votar favorável ao projeto. Por que ele disse isso? Quem vota nele somos nós. Não é o dono do plano de saúde que vota nele. Quem vota é você. Todo mundo aqui que tem plano de saúde é que vota nele. Então, o medo dele, a preocupação dele da repercussão negativa em rede social, ou do adversário político dele, mesmo que ele não tenha sido candidato à reeleição ao Senado, mas ele com certeza apoiou alguém, o medo de no dia do debate de chegar para o candidato dele e dizer, olha, o seu senador que ele apoia votou contra o rol taxativo, ou votou a favor do rol taxativo, a senhora que é mãe de um autista, o senhor que é pai de uma pessoa com necessidades especiais, esse senhor aqui é apoiado, essa senhora aqui, desculpe, Rose, essa senhora aqui que é apoiada por aquele senador que votou contra o interesse do seu filho, contra a saúde do seu filho, o senhor vai dar um voto nela? Então, isso tudo, Ricardo, isso tudo causa preocupação no parlamentar. É por isso que eu digo, a gente, consumidor, a gente, sociedade, precisa ter noção da força que a gente tem. E não se enganem, 99, assim como a cobertura de energia, 99,99% do parlamentar está em Brasília pensando em garantir que ele retorne para Brasília. Nenhum parlamentar quer, após 4 anos, se candidatar à reeleição e não ser reconduzido. Então, esse é um ponto que eu acho que consigo responder sua pergunta, Ricardo. Obrigado. Eu gostaria de parabenizar o nosso colega, Wellington Tadeu, representante do IDEC, né? O IDEC, eu também sou de uma associação de defesa do consumidor aqui no estado, Wellington. Inclusive já fizemos várias parcerias junto com o IDEC, né? Lá na época ainda da Marilena, da Tereza Liborassi, né? Enfim. Agora sempre estamos conversando também com a Carlota, né? A atual diretora. E dizer o seguinte, que na verdade o que você propõe, o que o IDEC propõe é justamente justiça. Né? É uma tarifa que seja justa, né? É uma tarifa que seja acessível a todos, né? E é essa bandeira que eu acredito que no fundo nós também, conselheiros, defendemos, né? Que seja acessível a todos os segmentos, de forma justa, né? Assim como determina a própria legislação, né? Então, assim, sem me delongar demais, parabenizá-lo pela apresentação, tá? E dizer o seguinte, que o caminho, gente, não é outro senão esse, o diálogo, tá? Todos nós, em cada um dos cantos onde estamos situados, lá nos nossos rincões, né? Enfim, e de forma coletiva também, é fortalecer isso, é nos unir. É o que dizia ontem, né, o Wagner, salvo engano, né, sobre essa questão da união. Precisamos, enquanto consumidores, representantes aí das suas
inúmeras classes de consumo, né, fazer essa união, essa força, aproveitar, né, dos vários segmentos, a exemplo do IDEC, né, dessas frentes que tem aí, dessa frente nacional que mencionávamos ontem aqui, né, no sentido de fortalecer para que juntos, né, nós possamos aí fazer um trabalho de fato, né, que possa fazer vigorar a justiça, né? Muito obrigado.